pessoal, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós vamos falar um pouco sobre a genética, certo? Bom, no início do ano a gente conheceu um pouco sobre química, passamos para a física e agora vamos para a parte da biologia, estudando genética. Bom, pessoal, é muito importante que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like no vídeo também, para que a gente possa ver a sua resposta quanto ao nosso trabalho, para que a gente possa ver a sua interação e que se você está realmente gostando e curtindo o nosso trabalho, certo? Bom, pessoal, como todos os vídeos, nós passamos sempre com as medidas protetivas contra o coronavírus. A pandemia não acabou, o comércio está retornando aos poucos, mas a pandemia não acabou. Então, não deixem de utilizar a máscara corretamente, claro. Não faz sentido você utilizar a máscara para proteger a garganta, para proteger apenas a boca, não serve para nada. Então, utilizar corretamente. Sempre estar usando álcool em gel, lavar bem as mãos, não é só para passar embaixo d'água, que também não serve de nada. Manter o distanciamento, não é para estar colado com a pessoa na fila. Desinfectar os objetos, principalmente aqueles que a gente utiliza muito, o celular. E só sair de casa se for necessário, ok? Bom, pessoal, a genética, o estudo da genética começou a ser realizado quando algumas perguntas surgiram. Quais foram essas perguntas? Como é que eu tenho esse nariz em forma de batata? Como é que eu tenho esse cabelo castanho escuro? Da onde veio as minhas características? Essas perguntas que eu me faço, você também deve estar se fazendo. Da onde vieram os meus cachos? Da onde vieram a minha boca ser assim, a minha pele ser dessa cor? Enfim. Então, lá pelos anos de 1800, essas perguntas foram surgindo com cada vez mais frequência. E aí, nessa época, não se tinham aparelhos tecnológicos, nem o conhecimento de que a gente tem hoje. Porque hoje eu sei que o meu nariz, ele é assim, porque o meu pai também tem esse nariz. Hoje eu sei que eu tenho sinal nos lábios, porque a minha mãe também tem esse sinal nos lábios. Então, eu sei que as minhas características vieram de forma hereditária, ou seja, foram transmitidas de geração em geração. Porém, pessoal, nessa época não se existia ainda esse conceito de hereditariedade, ainda nem era utilizada essa palavra. Então, um famoso, que ficou famoso, monge chamado Mendel, começou a utilizar ervilhas para se estudar a transmissão dessas características. Mas, tia, como assim? Como é que ele começou a utilizar ervilhas se as características são transmitidas entre pessoas? Você que se engana. As plantas também se reproduzem. Sim, as plantas também namoram. E as plantas também transmitem características de geração em geração. Agora, a olho nu, a gente não tem como saber que planta é o pai, que planta é a mãe, enfim. Porém, as plantas, elas transmitem sim características de geração em geração. E aí, pessoal, esse estudo foi feito com ervilhas, foi feito com plantas, porque se estudar com humanos, estabelecer o cruzamento entre humanos era algo inconcebível, era algo impossível de ser realizado na época. A mesma coisa com animais. Realizar o cruzamento entre animais a fins de estudos científicos também era inconcebível. Então, Mendel teve a brilhante ideia de utilizar ervilhas, de utilizar plantas que tinham em larga escala no local em que ele morava, no mosteiro, né, como ele era monge, para realizar esse tipo de estudo, certo? E aí, pessoal, ele foi percebendo que as características que uma ervilha tinha era passada para outras de outras gerações. Como assim, tia? Bom, ele utilizou ervilhas amarelas
amarelas e ervilhas verdes. Ele utilizou a flor da ervilha vermelha e a flor amarela. E aí ele foi utilizando outras características, outras partes da planta também, como a vagem, como o caule, enfim. E aí, pessoal, ele foi estudando, ele foi percebendo que ao estabelecer o cruzamento entre flores, entre plantas de uma mesma plantação, ele obtinha filhos com outras características, às vezes com características dominantes daquele que ele havia utilizado como primeiro cruzamento, e às vezes características que eram mostradas de forma mais inibida. Tia, não estou entendendo muito bem. Então vamos lá. Pessoal, como eu disse, não é só os animais, não são só os seres humanos que realizam cruzamento. As flores também realizam. As plantas, elas se reproduzem através das flores. As flores são as estruturas de reprodução das plantas, beleza? Para realizar o cruzamento entre plantas, utilizando ervilhas, ele não pegou uma ervilha com a outra, juntou e realizou esse cruzamento? Não. Ele utilizou as flores das ervilhas. E a partir do cruzamento das flores das ervilhas que iam nascendo as ervilhas. Então, vamos colocar na nossa cabeça que as flores foram os pais e as ervilhas foram os filhos, produto do cruzamento, certo? O que foi que aconteceu? A primeira ideia que ele teve foi como ele ia realizar esse cruzamento. A gente sabe que as plantas, as flores se reproduzem de forma natural. Como é que acontece a reprodução das flores? Através da viagem do pólen. O pólen de uma flor é transmitido para o pólen ou para a parte feminina de outra flor pelo vento, através de animais, através da água, enfim. Porém, Mendel, como ele queria realizar esse tipo de estudo, ele não podia simplesmente esperar a ação da natureza, até porque ele não teria como estudar a geração que viria através de um cruzamento feito de forma natural. Então, o que foi que ele fez? Ele passou o pólen de uma flor para a parte feminina de outra flor. O pólen, pessoal, é a parte masculina da flor, certo? Então, ele fez o cruzamento artificial, ou seja, não foi algo natural, não foi algo que não foi algo que aconteceu da natureza. O que foi que ele fez? Ele pegou o pólenzinho de uma flor, a parte masculina, e introduziu na parte feminina de outra flor, ou seja, na parte feminina. E aí ele realizou esse cruzamento. Após esse cruzamento, ele começou a perceber que aí ele poderia comparar as características dos descendentes, ou seja, das ervilhas, os filhos, com a dos pais, ou seja, a das flores. E aí, pessoal, ele realizou o seguinte cruzamento. Ele pegou a geração parental, ou seja, aquelas flores que ele utilizou para realizar o cruzamento artificial, e ele utilizou aí, no caso, duas flores, uma com planta alta e outra com planta baixa. Pessoal, nesse primeiro esquema está sendo explicado o cruzamento entre flores, certo? Posteriormente é que vocês vão ver a parte da ervilha em si, beleza? Então, o que foi que ele fez? Ele pegou o pólen de uma flor, a parte masculina, e introduziu na parte feminina de outra flor para realizar esse cruzamento. E aí, pessoal, ele pegou uma planta alta e realizou o cruzamento com uma planta baixa. A primeira geração descendente, ou seja, os primeiros filhotes desse cruzamento, nasceram plantas altas. Mas, tia, como assim? Como é que nasceram somente plantas altas se ele também cruzou com a planta baixa? Foi aí que ele começou a perceber que algumas características eram dominantes
em relação a outras. Tia, como assim? Ó, se ele pegou uma planta alta e fez o cruzamento com uma planta baixa, desse cruzamento nasceram apenas plantas altas, o que é que a gente pode perceber? Que a planta alta é uma característica dominante em relação à planta baixa. A mesma coisa, pessoal, acontece conosco. Se eu nasci com o cabelo preto, o meu pai tem um cabelo loiro e a minha mãe tem um cabelo preto, qual foi a característica dominante? O cabelo preto. Ah, mas o meu irmão tem um cabelo loiro. Então, no caso do outro cruzamento que nasceu meu irmão, qual foi a característica dominante? O cabelo loiro, certo? Então, a característica dominante é que vai ser predominante quanto ao aspecto, à característica daquela planta, certo? E aí, pessoal, o que foi que ele fez? Preste atenção. Dessas plantas altas, que foi a primeira geração descendente, ele realizou o cruzamento novamente, certo? Agora somente entre plantas altas. E aí ele teve uma surpresa. Ele percebeu que o cruzamento entre plantas apenas altas gerou 75% de plantas altas e apenas 25% de plantas baixas. Vamos supor que de 4 plantas nasceram 3 altas e uma baixa. Mas, tia, como é que nasceu uma planta baixa se ele realizou o cruzamento apenas com plantas altas? Olha só, vocês lembram que essas plantas altas têm em sua genética o gene de uma planta baixa. Então, esse gene da planta baixa foi aparecer apenas na segunda geração de descendentes. A mesma coisa, gente, acontece conosco. Geralmente, uma criança nasce com o olho claro, não porque os seus pais têm o olho claro, mas porque os seus avós têm um olho claro. Geralmente, pessoal, claro que se o pai e a mãe tiverem o olho azul, é bem provável que a criança também nasça com o olho azul. Agora, se a minha avó tem o olho azul, os meus pais não têm, provavelmente eu vou nascer com o olho azul. Por quê? Porque eu estou carregando essa característica que veio lá dos meus avós, passou para os meus pais que não nasceram com o olho azul e aí veio predominar em mim, certo? Foi aí o que aconteceu com as plantas. A característica da planta baixa veio aparecer somente na segunda geração de descendentes, nos netos da geração parental, certo? Pessoal, percebam que o que aconteceu entre as plantas altas e baixas também aconteceu com as flores vermelha e branca. Então, ele utilizou aqui como geração parental uma flor vermelha e uma flor branca. Realizou o cruzamento e a primeira geração de descendentes, os filhos, nasceram apenas flores vermelhas. Ele realizou o cruzamento de novo apenas entre as flores vermelhas e percebeu que de 4 flores que nasceram, 3 foram vermelhas e apenas uma branca. Mas, tia, da onde é que veio essa flor branca se ele realizou o cruzamento apenas entre a flor vermelha? Essa característica da flor branca, ela veio aparecer lá da geração parental. Então, foi o neto que nasceu branco, que veio carregando a característica desde a geração parental, certo? Então, Mendel observou que algumas características desaparecem de uma geração para outra e reaparecem nas seguintes gerações. A característica da flor branca desapareceu na primeira geração e voltou a aparecer na segunda geração. Ok? E aí, pessoal, com a modernização dos estudos, Mendel, ele fez esse estudo com flores, fez esse estudo com ervilhas, mas isso é algo bastante
antiprimitivo do que viria a ser a própria genética. Pessoal, com a modernização dos estudos em si, a utilização de tecnologias, começou a ser visto o que transmitia essas características de geração em geração. E hoje, pessoal, a gente tem o conhecimento que o DNA, essa molécula tão importante, é a responsável por transmitir as características de geração em geração. O DNA da planta, sim, a planta tem DNA, foi responsável por transmitir a cor vermelha de uma flor para outra, foi responsável por guardar aquela cor branca para aparecer apenas na segunda geração de descendentes. A mesma coisa aconteceu com as plantas altas e baixas, certo? Agora, o DNA, ele está todo guardadinho, todo enroladinho numa molécula que nem essa aqui, ó, que é chamada de cromossomo. Os cromossomos são estruturas que estão presentes nas células e são nelas que estão guardadas as informações genéticas. Por quê? Porque o DNA, ele está guardado aqui dentro, aqui no cromossomo. Vocês sabem, a gente aprendeu lá no 6º ano que existem 2 tipos básicos de células, as células procarióticas e as células eucarióticas. A principal diferença entre uma e outra é que as células procarióticas têm um material genético espalhado por toda a célula, ou seja, o cromossomo ele está todo espalhadinho por toda a célula. Já na célula eucariótica, como a célula que está presente em nós, seres humanos, nos animais e nas plantas, contém o material genético todo guardadinho dentro do núcleo, certo? Bom, pessoal, como eu disse, cada cromossomo contém o filamento do DNA. E aí, pessoal, no DNA, nós temos os genes. Tia, muita coisa para minha cabeça. Ó, vai seguindo a sequência. O DNA está guardado dentro do cromossomo. O cromossomo está lá dentro do núcleo. Agora eu tô falando do gene. O gene é uma sequência específica, um trecho específico do DNA. No gene, pessoal, estão todas as nossas características. É como se o DNA fosse um grande livro e os genes fossem o capítulo, certo? Para vocês entenderem melhor, ok? Dentro do cromossomo existem centenas de genes. Agora, dentro do cromossomo existe apenas um DNA, certo? Então, seguindo a sequência, montando as pecinhas dentro do seu cérebro, você pode perceber que o DNA é formado por centenas de genes, beleza? Vamos aí. Bom, pessoal, aqui eu tenho um corte de uma célula de cebola em que está sendo mostrada a divisão celular. Existem 2 tipos de divisão celular, a mitose e a meiose, mas nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, para não estar confundindo e misturando todas as informações que vocês já têm aí no cérebro de vocês, certo? Bom, pessoal, vamos aqui continuando, a gente está finalizando já, certo? O que acontece? Eu disse que os cromossomos estão guardados dentro do núcleo, cada cromossomo contém um longo filamento de DNA e em cada DNA eu tenho centenas de genes, certo? Pessoal, cada célula do nosso corpo contém 46 cromossomos, certo? 46 cromossomos. Esses 46 cromossomos estão organizados em pares. Sim, eles estão organizados em casaizinhos. Então, se eu tenho 46 cromossomos, eu tenho quantos pares? Eu tenho 23 pares de cromossomos em cada célula. Tia, eu tenho 46 cromossomos em todas as células do meu corpo?
Não. Existem um tipo de célula que tem apenas 23 cromossomos. Sabe que célula é essa? Os gametas. Os gametas, que no caso os femininos são os ovócitos e os masculinos são os espermatozoides. Os gametas, pessoal, possuem apenas 23 cromossomos. Por quê, tia? Preste atenção. Eu tenho 46 cromossomos, por quê? Porque foram 23 do meu pai e 23 da minha mãe. Já os meus gametas têm 23 cromossomos. Os gametas masculinos têm 23 cromossomos. Por quê? Porque a partir do momento em que há a união, a fertilização do ovócito com o espermatozoide, eu vou ter a união desses cromossomos. Então, eu vou ter 23 cromossomos vindo da mãe, 23 cromossomos vindos do pai. Vou juntar esses 23 formando os 46 cromossomos, que vão caracterizar, vão compor as células dos filhos, certo? Bom, pessoal, as células que possuem 46 cromossomos são chamadas células diploides, células 2N. Já as células, os gametas, que possuem apenas 23 cromossomos, são chamadas de células haploides, células N, certo? Quais são as células N? Quais são as células haploides? Gametas, também chamadas de células reprodutivas. Quais são as células diploides? Todas as outras células que não são gametas, ou seja, células somáticas. Beleza? Bom, pessoal, como eu citei, as células somáticas, todas as células do nosso organismo possuem 46 cromossomos, com exceção dos gametas, que são as células reprodutivas, as quais possuem apenas 23 cromossomos, ok? Bom, pessoal, o desenvolvimento do zigoto, tia, da onde vem o zigoto? Da união do óvulo com o espermatozoide. Essa união dos cromossomos 23 mais 23 vai acontecendo após sucessivas divisões celulares. E essas divisões, pessoal, vão ocasionar uma cópia exata em todas as células. Então, pessoal, a união dos gametas do meu pai e da minha mãe, os quais formaram os 46 cromossomos, estão todos nas minhas células. Então, essa cópia exata de células eu tenho desde que eu comecei a ser gerada na barriga da minha mãe. Isso acontece com todos os seres humanos. Qualquer pessoa tem a cópia exata dos 46 cromossomos, a mesma que teve quando começou a ser gerado na barriga de sua mãe, ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu sei que foi muita informação, então assistam o vídeo novamente se vocês não entenderam. Procurem um professor para tirar qualquer dúvida. E é isso aí. Até a próxima aula. Tchau, tchau!